Olá, tudo bem? Uma das coisas que sempre muito me incomodou em astrologia mundial é o uso do mapa da independência do Brasil, que inclusive tem controvérsias. Alguns usam o ascendente Aquário, existe o ascendente Peixes. Eu fiz um ajuste de hora criterioso e também cheguei a este ascendente em Peixes, mas o problema não é esse. O problema é que em astrologia mundial, se você for pesquisar, à medida que os países vão mudando a sua orientação política, a sua configuração, também vão mudando os mapas. E isto não aconteceu aqui no Brasil. Então eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da China, que é um mapa que acho que vários colegas estão pesquisando. A China tem recentemente dois mapas, um de 1912, que é a primeira revolução, e depois existe uma segunda revolução em 1949, onde inclusive muda a nomenclatura da China. Existe alguma divergência com relação ao horário. Eu pesquisei na internet, eu uso um horário diferente daquele que está no Astro Data Bank, a partir de uma declaração de jornal que retrata, conta como foi, com os mínimos detalhes, e como é uma publicação com fins astrológicos, retrata ali, inclusive, o tempo dos discursos que ocorreram. Mas onde eu quero chegar é que para a China existem dois mapas. O mapa que termina com o período imperial de 1912 e o outro que configura a China moderna, que é a China que nós temos hoje, a partir da Revolução Cultural de 1949. A Alemanha, ela também tem vários mapas. Então ela tem um mapa, o primeiro, que é considerado da República de Weimar, que é o primeiro Reich, o primeiro Império, quando o Kaiser Guilherme I, Wilhelm I, foi entronado de fato, empossado, se a gente quiser usar uma expressão atual, foi instalado em Versailles, no Salão dos Espelhos, uma cerimônia que deve ter sido assim, extremamente suntuosa, e que reuniu as principais províncias da Alemanha e proporcionou, a partir dali, o que hoje nós podemos dizer a identidade alemã. Mas este não é o mapa da Alemanha. Outros se passaram até nós chegarmos ao da reunificação, por ocasião da queda do Muro de Berlim, que atualmente é o mapa considerado. Se representa, se não representa, de toda forma, é o mapa que hoje representa a Alemanha. A Alemanha ocidental e oriental juntas, um único povo, uma única nação, um único idioma, embora o idioma alemão seja falado em outros países, inclusive a Suíça, por exemplo, e porções da França. Os Estados Unidos também têm uma outra história, que ninguém sabe exatamente ao certo a hora em que a independência foi assinada, e por conta disso, só para a independência existem 6 mapas diferentes e com ascendentes bastante opostos, Gêmeos ou Sagitário. Existem outras possibilidades, existem quando a primeira vez que os 17 estados iniciais americanos se confederaram, é um mapa também que você pode localizar na internet, o quanto que ele será representativo com respeito ao início dos Estados Unidos. Realmente esse mapa pode ser um mapa de ponto de partida, mas ele não representa os Estados Unidos atualmente. E assim você vai encontrar vários outros países. O mapa que tem na internet
do Afeganistão, por exemplo, não representa porque já houve várias outras mudanças. Enfim, muda o regime, muda a forma de governo, muda a extensão territorial, e ao mudar a extensão territorial, também tem de se mudar o mapa do país. Vejamos o Brasil. Por ocasião da independência, a província cisplatina ainda fazia parte do Brasil, o que hoje é o Uruguai. O Acre não fazia parte. Então, esse mapa da independência, para mim, ele tem problemas. Porque ele representa, sim, a independência do Brasil, mas ele não representa o Brasil na sua atualidade. E por isso, o que eu pretendo desenvolver aqui de uma forma simples, até para suscitar outros estudos de colegas ou qualquer pessoa assim interessada, é levantar algumas ideias, levantar algumas hipóteses e por um caminho diferente. O caminho que normalmente a gente aborda é a confirmação de fatos e eventos, que é bastante trabalhosa, mas é suscetível de controvérsias e eu não vou entrar nesse meio. Eu vou sugerir um outro caminho que, por sinal, não inibe essa confrontação de eventos, mas se propõe a ser uma forma auxiliar de avaliar a integridade dos mapas assim abordados. Vamos lá? Então, para início de conversa, sem muitas delongas, um pouco da história do Brasil. O Brasil foi achado ou foi confirmado em 1500. Hoje já se sabe que em 1498 exploradores espanhóis já frequentavam o Nordeste brasileiro, mas eles não podiam tomar posse do continente porque ele estava a leste do Tratado de Tordesilhas e, consequentemente, aqueles territórios pertenciam, sim, à coroa portuguesa. É provável, mas não há nenhuma confirmação, de que outros povos tenham estado aqui anteriormente, mas nenhum deles reivindicou a sua posse. Então, 1500 é o início do Brasil enquanto colônia, ligado a Portugal. Em 1808, numa espécie de um golpe de mestre ou um golpe de sorte para o Brasil virou a sede do Império Português com a vinda de Dom João. Então se instalou a corte, o Rio teve um avanço enorme, um progresso enorme cultural, científico, né? Nós tivemos o surgimento da Academia Militar, a Escola Militar, que mais tarde resultou na AMAN. Nós tivemos o surgimento do Banco do Brasil, Caixa Econômica e várias outras, Capitania dos Portos. Nós tivemos um desenvolvimento muito grande e que continuou depois que Dom Pedro I, em 1822, rompeu com a matriz. Porque depois Dom João voltou para Portugal, reassumiu, e Dom Pedro teve que assumir lá também, antes que Portugal virasse uma bagunça, tá? Como realmente depois acabou virando. Pois é, e aqui no Brasil, que é o que nos interessa, né? Nós tivemos o período de regências, que é um período intermediário, ou seja, já caberia outro mapa, e depois nós tivemos a maioridade de Dom Pedro II, e com a maioridade de Dom Pedro II, sim, efetivamente, outro mapa, e a gente tem aqueles anos de prosperidade que foi o período do Segundo Império. Ok, cabe um segundo mapa por ocasião da proclamação da República, porque nós inclusive mudamos o sistema de governo. Cabe um segundo mapa na proclamação da República, porque a essa altura do campeonato nós já tínhamos o Acre e não tínhamos mais a província cisplatina. Então nós temos um outro Brasil. Inclusive,
nos dois casos, por ocasião da independência. A independência ela não foi aceita pelo país de uma forma tranquila e serena. Então ela precisou ser consolidada. Então nós tivemos várias guerras da independência. Aí a mesma coisa foi durante a República. Também a República, apesar de ser conduzida por é, por uma elite, vamos dizer assim, cafeicultora, os barões do café, e ter o respaldo dos militares, foi um golpe militar de fato, tá? E foi um golpe em cima de um golpe, porque os militares estavam divididos, tinha uma ala que não queria que determinada pessoa assumisse a presidência do país, acabou assumindo depois, que é Floriano Peixoto. Então, tinha rixa, inclusive, dentro do próprio exército. Né? E aí o que se seguiu, nós tivemos uma ditadura militar, foi a primeira, durante um período, e aí nós tivemos aí a organização da história. Vamos ver esse período de uma maneira um pouquinho mais minuciosa. Pois é, a história do Brasil, então, a partir da proclamação da República, passa a ser dividida em períodos. O primeiro período, chamado República Velha, e que vai até 1930. Né? Então tem a proclamação da República, aí tem o período da primeira ditadura militar, para depois a gente ter a época da República do Café com Leite. E aí começa a Era Vargas. Vargas alterna períodos em que foi eleito e períodos em que foi ditador, até 1945, fim da guerra. Né? Com o fim da guerra, a gente tem um período democrático que vai até 1964, quando a gente tem novamente um golpe militar. E de 64 a 85, tá? A gente tem aquele período que é conhecido como ditadura militar, o regime militar, né? A partir do qual a gente teve aqueles movimentos enormes de direta já, né? A gente teve toda uma situação, as situações obscuras desse período, né? A morte de Tancredo, o tiro que o Aureliano Chaves levou, tudo isso são situações em que a gente precisa ficar esperto e a história um dia vai revelar. Né? Porém, o mais importante é que o Brasil vira uma página da história a partir do momento em que deixa de ter um presidente militar e a gente passa a ter um presidente civil e o Brasil se reorganiza. Essa reorganização, né, que a gente chama de nova república, então nova república é um novo país, é uma nova organização, é um novo espírito. E realmente Ulisses Guimarães, que talvez tenha sido o nome mais importante desse período, o grande catalisador dessa época, tanto para o movimento Direta Já, como para a nova Constituição, ele instaura a Assembleia Nacional Constituinte e, em 1988, a gente tem uma Constituição, que é essa que está em vigor até hoje, essa que foi, vamos dizer, remendada. A Constituição, quando surgiu no primeiro momento, ela precisava ser regulamentada, mas foi uma Constituição que, no seu todo, uma Constituição muito inteligente para a sua época e que proporcionava, por isso que nós chamamos de Constituição Cidadã, era uma Constituição com um viés social extremamente moderno para a época, talvez mais moderno do que se podia supor. Tá? Os empresários, lógico que não gostaram, mas não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir é que nós temos um novo país a partir desta Constituição. Por essa razão, eu vou fazer um comparativo agora dos 3 mapas que eu considero significativos para essas etapas. O primeiro mapa, eu nem vou falar muito porque eu tenho vários vídeos falando sobre ele, já discorri em aula diversas vezes, e quando as pessoas me perguntam, mas Henrique, o Brasil tem jeito? Por esse mapa, o Brasil não tem jeito, é uma nação banzé. Embora esse mapa é extremamente representativo
do Brasil, porém, não é um Brasil que tenha jeito. E algumas coisas desse mapa, astrologicamente falando, nunca fizeram um sentido pleno. Então, era um mapa que faltava algum engrenamento. Nós sempre tivemos um movimento cultural extremamente característico, nós exportamos cultura, não apenas música, mas arte em geral, e esse mapa não revela essa característica, né? Nós, por muito tempo, até a era Collor, nós sempre fomos uma economia extremamente fechada, e essa característica da economia fechada não está corretamente representada, está apenas parcialmente representada nesse mapa. Então, nós temos sim uma certa xenofobia representada nesse mapa, né? Mas esse mapa, inclusive, embora ele abra espaço para os militares, não os coloca numa posição onde eles possam assumir alguma liderança ou algum comando. Como nós vimos em 2 episódios da nossa história recente. Então, esse mapa, para mim, tem alguma coisa engasgada, alguma coisa que não funciona, né, na sua origem. Então, esse mapa, eu posso dizer que ele funciona para o período em que ele nasceu, período da independência, aí sim. E a abordagem que eu quero trazer é qual o grau de participação, influência, interferência, ligação que o Brasil independente teria com o restante do mundo. Veja, ele já traz de cara uma espécie de uma animosidade com os países do oeste da América Latina e uma certa animosidade com os Estados Unidos. Traz uma certa animosidade com os países centrais da Europa. E uma certa ligação, por incrível que pareça, com países como aqueles países do Oriente Médio, particularmente Líbano, Síria, Israel, que ainda não existia, Egito, de certa forma, né? Mas também, veja, a gente era uma nação conhecida por ser uma nação escravocrata, e essa questão da escravatura, quando trazida para o Brasil, é uma situação assim, era uma ferida necessária, algo mal resolvido. E se a gente for pensar onde é confortável, é exatamente os países confortáveis de fato são Holanda, na Europa, né? Polônia, Áustria, e Grécia e os países do Oriente Médio. Tá? E há um certo flerte com os países que na época eram uma coisa só, Colômbia e Venezuela era um único país, Colômbia na época, tá? E ainda não, ainda em processo de independência. Inclusive, um detalhe, né? O Brasil, em momento algum, teve alguma revolução sangrenta. Morriam milhares de civis, milhares de militares em todas as revoluções de independência, todos os processos de independência na América Latina. Foi um processo extremamente marcado por guerra civil interna, por guerras internas, né? Por luta armada, e algo que a gente pouco viu no Brasil. Na Revolução de 64, a gente teve isso, processos mais subversivos nos campos, mas algo nas cidades, mas que não chega nem aos pés daquilo que nós tivemos. Teve o Rio Centro, não chega nem aos pés daquilo que nós tivemos, que nós vimos
nos demais países da América Latina. Os Estados Unidos, né, a independência antes disso, teve aquele conflito armado, aquela guerra violenta, a Guerra Civil Americana, entre o Norte e o Sul, também por conta da questão escravocrata. E aí eu vou para o mapa da República. É complicado que quando você pega os dados que eu consegui coletar de jornais, e são fontes das mais diversas, né? A proclamação da República foi um golpe que aconteceu na surdina. Então, nas primeiras horas da manhã, Marechal Deodoro foi comunicar, isso por volta de umas 6 horas da manhã, foi comunicar Dom Pedro II que ele tinha 24 horas para deixar o país, que ele estava deposto. Marechal Deodoro era amigo pessoal, tanto que, inclusive, estava dormindo no palácio, estava preso, né? Mas, por ser amigo pessoal, estava dormindo no palácio, preso no palácio. Aí, algumas horas depois, a Câmara se reuniu, numa sessão extremamente rápida. Ela não deliberou, ela apenas promulgou a República, proclamou a República, né? Entre 9 e 9 e 1, é o que os jornais costumam noticiar. Né? Existe na internet um horário de 15 horas, esse horário de 15 horas está totalmente fora de propósito, porque às 13h30, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, um fulano levou um tiro no ombro porque ele tinha subido em cima de um caixote desses de feira e estava dizendo para todo mundo que o imperador tinha sido deposto, que a república estava instaurada, e algum alucinado deu um tiro nele, né? Não o matou, foi o único acidente, vamos dizer assim, nesses primeiros dias. Depois se seguiram vários outros. Né? São Paulo ficou sabendo da proclamação da República no dia seguinte, pelo telégrafo. Recife, 3 dias depois. E assim foi. Né? E ainda assim, nós tivemos conflitos no Brasil inteiro. Daqueles que não aceitavam que a República tinha sido proclamada ou que achavam que, agora é hora da gente ser independente do restante do país. Esse mapa, se você for compreender, ele até representa aquele golpe. Até representa aquele primeiro momento, né, do governo militar, representa a ditadura da Era Vargas, representa o café com leite e representa um Brasil agrícola, principalmente um Brasil agrícola, que de fato é o país ou a nação que efetivamente manda no restante do país. Então, as autoridades políticas, por exemplo, sendo apenas fantoches de interesses econômicos, principalmente do café, isso está aí representado. A participação do Brasil na Segunda Guerra está aí representada. Então, isso tudo cabe neste mapa. Mas tudo o que se sucedeu não cabe nesse mapa. Vamos dar uma olhada na CG? Esse diagrama da CG já traz um outro tipo de relação com os Estados Unidos e a Europa. Com os Estados Unidos, uma relação não confortável, porém necessária, vamos dizer assim. Tá? Então a gente já tem uma primeira aproximação com os Estados Unidos, que inclusive instalou uma base em Natal, foi onde treinou os nossos caçadores da aviação, né? E a gente tem uma ligação, né, via Estados Unidos, principalmente com o desembarque em Normandia, apesar do Brasil não ter participado do desembarque da Normandia, mas com a retomada da Europa. Tá? Especificamente onde o Brasil tenha atuado na Europa, que é o norte da Itália, não há nenhuma linha em particular, mas há parãs ali colocados, né? Mas a ligação com a Itália, em particular, né, deste período, em termos de política, em termos de ação, em termos de países aliados, ela é bastante interessante. Tá?
Deixa eu fazer um comentário à parte, porque isso vai aparecer no próximo slide, né? É interessante que Pequim, na China, em todos os momentos, o Brasil sempre manteve algum tipo de linha com Pequim. Embora o Brasil não mantivesse relações com Pequim nessa época, né? A China era um país distante, era um país com que não tinha essa capilaridade que possui hoje em dia, mas o Brasil sempre teve algum tipo de relação astrocartográfica com a China, e nesse mapa ela é com Júpiter, no mapa anterior era com Vênus. Né? Nós temos outro tipo de relação com a África, uma relação já mais interessante, tanto que esse mapa leva às missões humanitárias, leva a uma aproximação diplomática, né? Porém, em termos de diplomacia, esse mapa ainda leva a um certo pragmatismo. Porém, o mapa da República não representa o Brasil da ditadura dos militares. Então a gente tem uma outra época, por ocasião desse golpe de Estado, de 64, e a gente tem uma outra época a partir da promulgação da Constituição de 1978. Pois é, agora a gente chegou no mapa que é o que eu gostaria de discutir com você, que é o mapa da promulgação da Constituição de 1978. Esse horário eu anotei, eu vi, eu estava na frente da televisão, ainda era a TV Manchete, eu estava em Maceió nessa época, né, com o navio atracado, operando, descarregando, na época a gente estava descarregando fertilizante, mas eu assisti, eu vi e eu anotei. Né. Esse mapa é interessante porque ele guarda uma ressonância muito legal com os mapas anteriores, mas especialmente com o mapa da independência. Então ele realinha o Brasil outra vez no rumo da sua identidade. Note que ele tem um ascendente em peixes, similar ao mapa da independência que eu utilizo, né? Ele traz esse princípio de a Constituição voltar a oferecer os direitos civis que tinham sido suprimidos nos últimos 20 e poucos anos, né? Mas traz um Brasil com uma nação libriana. Né? É interessante que essa ideia de trazer uma nação libriana reforça a questão da cultura, né? E a cultura foi o que teve um grande avanço, né? Não por conta da promulgação da Constituição, mas principalmente em razão do momento que o Brasil estava experimentando. Né? Então, a partir desse período, nós tivemos artistas brasileiros indo ao exterior, nós tivemos artistas brasileiros se fixando no exterior. Nós, na sequência, nós tivemos inclusive atores de TV indo fazer cinema no exterior, né? Isso, ou estudar no exterior. A gente teve uma vida cultural bastante grande. E aspectos culturais do desenvolvimento no Brasil também foi bastante elevado, né? Deu-se ênfase à cultura como um projeto de integração social, inclusive, dentro das comunidades, né? E de mobilização social, uma maneira de reduzir, talvez, a favelização, que também é mais ou menos dessa época. A favelização começa de uma forma bastante drástica a partir da década de 90, né? Embora tenha iniciado em 82, 83, mas principalmente na década de 90, esse processo ele acelera até chegar às proporções que nós conhecemos hoje. Né? Ele tem outras questões também. Né? Veja que ele abre, né, um, um caminho, uma porta, vamos assim dizer, que não é uma porta exclusiva do Brasil. Nós tivemos o início da judicialização do mundo se dá a partir da década de 90. Né? Nós temos um Brasil com um sol em Libra governando a sexta, né? O que valoriza sobremaneira a profissão ou as profissões associadas ao direito. Né?
está relacionada, de certa maneira, com a tríplice conjunção ocorrida cerca de 7 anos antes, né, que ocorreu em Libra, tá, tanto pelo Sol como pelo Mercúrio. E esses dois astros, Vênus e Lua, eles têm ressonância principalmente com o mapa da independência também. Tá? Esse período que a gente está experimentando, né, onde o Supremo, né, tem todo o poder, vamos assim dizer, de ditar os rumos do país, também está aí sugerido, né, na medida em que o Saturno em Sagitário, à disposição de um Júpiter em Gêmeos fraco, né, então um povo fraco, né, é cão que ladra não morde. Então nós estamos experimentando essa polarização, mas dessa polarização a gente não vai ter em nada diferente das torcidas de futebol, né? Onde a gente tem quebra-quebra e eventualmente até morte. No que diz respeito à polarização política, a gente não tem nenhum movimento que resulte, tá, num lado tentando sobrepujar o outro de uma forma eficaz, que não outra através das palavras e eventualmente até das notícias falsas. Tá? Mas essa supremacia do direito, tá? Essa supremacia, basicamente da supremacia da toga, ela já vem indicada nesse mapa aí. Né? E eventualmente passando até por cima desta Constituição que eu estou relatando aqui. Vamos tentar ver como é que fica essa dinâmica desse Brasil mais atual no âmbito da ACG. Para a ACG, você já tem uma tentativa, talvez, né, de associar-se mais com esses países do Ocidente africano. Há a ligação com os países de língua portuguesa. Inclusive, nós tivemos missões da OMS, onde o Brasil fez um papel bastante grande. Nós tivemos missões militares de pacificação junto com a ONU, onde o Brasil participou na África, né? Isso faz parte. Um alinhamento com a Alemanha, e a gente viu isso através das indústrias que se instalaram no Brasil, mas, de novo, a gente tem uma linha de Vênus passando sobre Pequim. Né? Essa linha de Vênus não atravessa Brasília, mas atravessa o Brasil de uma forma importante, e a gente não tem linhas importantes atravessando ali o Washington, por exemplo. Tá? Mas a fronteira, que é essa fronteira que agora está dando problemas com os imigrantes, a gente tem uma linha I de Marte, uma linha M do Sol, e a gente tem uma linha M de Mercúrio, né? O brasileiro passando por ali, indo e vindo direto, ali como se fosse, era assim, né? Uma fronteira bastante porosa. Tá? Então, à luz, vamos pensar assim, da astrocartografia, esse, esse mapa, de certa forma, né, reflete essas ligações. A gente tem as ligações com a Índia também, ligações com Moscou. Então, tem linha passando praticamente sobre Moscou. Né? A gente tem um alinhamento diferente. Tá? A gente atualmente está importando petróleo pesado, está importando uma série de fertilizantes que vem diretamente da Rússia. Né? Eu quero ver até que ponto a gente não vai levar essa situação com os Estados Unidos, ou até que ponto a gente vai ser sancionado, né? Porque nós estamos recebendo nos portos, principalmente no Nordeste, navios fantasmas, vamos assim dizer, tá? Sem uma bandeira definida, que de fato são navios russos, recebendo produtos russos. Nós estamos comercializando com os russos, quando a gente deveria comercializar essa mesma linha que passa pela Rússia, passa por Israel, né? E antes de desse governo atual assumir, né? A gente estava negociando tanto tecnologia médica, como tecnologia de segurança, de inteligência e tecnologia militar diretamente com Israel. Tá? O Israel, aquele paizinho de nada, pequenininho ali, que você deve ter as suas opiniões a respeito,
mas em termos de intelecto é um país que está, um povo que está a anos-luz de muita gente, a quantidade de prêmios Nobel que os judeus já receberam em relação a americanos e europeus é algo extraordinário. A mente deles é realmente extraordinária. Então, é uma questão da gente verificar de que lado da história a gente gostaria de estar. E essa associação, esse flerte, tanto com Pequim como com a Rússia, tá? Esse flerte fica claramente caracterizado nesta astrocartografia. Também um vínculo com a Índia, mas é um vínculo com a Índia de outra natureza, né? A gente pode pensar nas exportações militares que ainda não ocorreram, mas elas vão acabar acontecendo, tá? E há uma sugestão, né, de tentar fazer a Argentina um pouco mais parceira do que ela já é. A Argentina, o comércio que nós temos com a Argentina, já nos salvou de algumas situações bastante delicadas. Né? Esse país que a gente tira o maior barato, né? Mas comercialmente já nos tirou de algumas enrascadas bastante interessantes. Tá? Pois é, para concluir, né? O propósito dessa apresentação era discutir esses três mapas, tá? E levantar, de repente, o seu interesse da gente discutir esses métodos, tá? Discutir qual dos mapas realmente é aquele que é o mais correto, considerando os princípios da astrologia mundial. Então, se você faz uso do último mapa da China, se você faz uso do mapa da reunificação da Alemanha, não faz sentido você continuar usando o mapa da independência. É uma questão de coerência. Tá? Existem mapas que representam um Brasil mais moderno. Tá? Você poderia pensar no mapa da proclamação da República, mas nós tivemos várias mudanças de regime de governo, inclusive duas ditaduras aí no meio, três ditaduras aí no meio, né? Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quinta República. Quantas repúblicas nós tivemos? Para cada uma caberia uma. Esse é o pensamento correto. Tá? O espaço para discutir isso é lá o curso de Astrologia Mundial. Não é um curso, na verdade, é uma discussão. Né? Eu pretendo, todo o curso de Astrologia Mundial, aproveito a oportunidade para discutir temas da atualidade. E esse é um tema que eu considero relevante, porque nós estamos falando do nosso país, do meu, do seu, do nosso país. Tá? Mas você se interessou por astrocartografia, tem curso lá também. Tá? Esses cursos são todos disponíveis na minha plataforma, eu vou colocar o link aqui embaixo daqui a pouquinho. Tá? Gostou do vídeo? Tá? E você não está no meu canal? Se inscreve, comenta. Gostou muito? Compartilha. Tá? Tem outras ideias? Escreve, comenta. Tá? Se mantém vivo. Tá? Mas lembre-se bem disso. Se você gostou muito, compartilha com alguém que pode achar que as ideias que eu coloquei aqui são relevantes. Alguém com quem você possa discutir essas propostas do Henrique. Tá? Abraços e passos de bom.